Este mandamento, você vê que ele alterna de mandamentos para mandamento, é porque é um só. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio mesmo. E a primeira quebra desse mandamento foi Caim contra o seu irmão Abel, porque o mandamento vem desde o princípio. E quando a gente concentra a ideia de princípio em Cristo, nessa regênesis que Jesus encarna e realiza, como diz Paulo, na nova criação do novo homem, da nova criatura em Cristo, então fica mais claro ainda que mandamento é este, que amor é este, que nós temos ouvido acerca dele desde o princípio. Ou seja, o mandamento do amor é que andemos nesse amor. Ai, é tão simples que a gente se torna praticamente indesculpável ao querer nos entregarmos a tantas invenções enlouquecidas, quando o mandamento é um só. E os mandamentos se pluralizam pela sua prática diversa, de um amando a muitos e de muitos amando a outros. Mas é um mandamento, que nos amemos. E o mandamento do mandamento é que andemos, pratiquemos, vivamos esse amor, pelo amor de Deus. O que mais? Em que outra língua isso precisa ser dito, ser falado, ser afirmado, para ser compreendido? Aí prossegue João, no verso 7 da segunda epístola, dizendo: porque são poucos os que andam na verdade, são alguns, mas são muitos os enganadores. Muitos enganadores que têm saído em nome de Jesus pelo mundo afora, pregando o que não é evangelho, a sutileza do engano. Muitos enganadores enganando a muitos outros ainda mais, os quais não confessam a Jesus vindo em carne. Isso era especificamente uma alusão a um ramo da filosofia gnóstica que afirmava que Jesus era só uma aparência entre os humanos, mas ele não era uma encarnação. Isso do ponto de vista imediato é o do que Jesus está tratando, é o João está tratando, mas do ponto de vista do princípio, o que ele está ensinando é que tudo aquilo que não se torna encarnação é engano. Assim como o evangelho, que tem que ser objeto de um caminhar nele, de encarnação dele. Amarmos-nos uns aos outros, que significa encarnação dessa prática andando em amor. E aí ele diz: os enganadores são esses que saem proclamando o que não é verdade e nem vivendo coisa alguma da verdade, inventando moveres e construções e filosofias e modais e modelos e novas ondas do espírito, que chamam isso do que queiram e do que querem, os seus enganos. Mas é engano, porque não tem nada a ver com a encarnação de Cristo, não tem a ver com o Jesus encarnado e não tem a ver com a encarnação do Evangelho de Cristo na prática da vida. E se não houver essa encarnação, se Cristo não encarnou, a verdade nunca se fez verdade. E se Cristo nunca encarnou, não existe a menor possibilidade de que eu encarne a verdade que Jesus é. Portanto, tudo é engano. Tudo não passa apenas de construção fantasiosa para distrair as mentes, que parece que, tanto mais quanto o Evangelho se torne simples, mais elas dificultam a apreensão e a compreensão de tamanha simplicidade. E João diz: acautelai-vos,
Tomem cuidado. Acautelai-vos para não perderdes. Olha aqui, presta atenção. Não sai daí não. Não saia daí não. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço em favor de vocês. João já está velho aqui, entre 80 e 90 anos de idade, num tempo em que as pessoas não viviam tanto. Os apóstolos todos já tinham morrido morte violenta. Pedro, eventualmente crucificado de cabeça para baixo, e Paulo decapitado. Isso já tinha quase 40 anos. E ele está só. E dizendo essa palavra, acautelai-vos. Vejam no que vocês creem. Vejam a quem vocês seguem. Vejam o que vocês chamam de palavra, de doutrina, de verdade, porque a verdade só é verdade quando praticada em amor, porque o mandamento é amor. Por isso, cautela, abram bem, muito bem os olhos, para não perderdes. Para não perderdes, João lá quer saber de predestinação de eleitos. Ele não está discutindo, como eu disse antes, a fimose dos anjos. Ele é prático, ele é objetivo, ele é pragmático. O mandamento é amor. Ele só se revela verdadeiro pela prática. E vocês sabem de que amor eu estou falando. É aquele que Jesus encarnou. Tomem cuidado, porque tem mais enganadores do que gente verdadeira andando por aí e fazendo isso em nome de Jesus. Por isso, cautela, abram os olhos para não perderdes. Para não perderdes. Ele chama a gente ao exercício das faculdades mentais, psicológicas e espirituais. Não doutrina esse chamado. Não compra essa briga de livre-arbítrio e predestinação e soberania, não. Ele só diz isso, acautelai-vos, como Jesus. Foi o que ele ouviu Jesus dizer. Ele não ouviu Jesus dizer, vós que sois eleitos, acautelai-vos. Não, acautelai-vos todos, os que estejam ouvindo e porventura crendo nessa palavra, acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. No caso dele, ele está ali desde novinho, de 20 e poucos anos de idade, agora está com quase 90, se esfolando, matando, dizendo, repetindo. Agora exilado numa ilha deserta, angustiado, sem ninguém, sem notícia de nada, tentando fazer contato. Antes de ser exilado, provavelmente essa carta tenha sido escrita no tempo em que ele ainda morava entre Éfeso e Mileto, onde ainda tinha a chance de escrever, já estava velho demais para ir. E ele diz na terceira epístola que até as cartas que ele estava mandando tinha um tal de Diótrefes lá na igreja, terceira epístola, verso 9, que gostava de exercer a primazia, de ser o primaz entre eles e não nos dá acolhida a João. Nem as cartas dele são lidas e ele não é acolhido. Ele fundou isso tudo naquela região junto com Paulo, Apolo e outros em sequência, mas agora, anos depois, tem um tal de Diótrefes que não lhe dá acolhida no lugar que ele pariu. Vocês vejam como a loucura da prática, daquilo que vai se tornando religião, se torna a pior inimiga do Evangelho, puro e simples do amor de Deus. Por isso ele diz, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Mas
exerça essa cautela para receberdes completo galardão, completo, para vocês não se mutilarem no processo. E fiquem sabendo, todo aquele que ultrapassa a palavra de Cristo, o ensino do Evangelho, e que nele não permanece, nesse ensino, nessa palavra que vocês têm ouvido de mim, não tem Deus. Pode ter trilhões de doutrinações, não tem Deus.